Olá, oitavão, tudo bem com vocês? Sou a professora Naine Moreira e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? Nós vamos continuar com o nosso estudo sobre fatoração, tá certo? E hoje nós vamos ver outro método, tá bom? Só relembrando, nós sabemos que fatorar é transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de fatores, certo? E a fatoração é o processo inverso dos produtos notáveis, tá bom? Então, hoje nós vamos ver a fatoração por agrupamento, tá bom, gente? Então, ó, por agrupamento, lembra o quê? Grupo, não é isso? Então, nós temos aqui, inicialmente, ó, nós temos aqui a expressão algébrica, né? Ou seja, o polinômio ax menos b mais ab menos x, ó. Ax menos b mais ab menos x, ok? Ó. Neste caso, nosso primeiro passo será agrupar os termos que possuem um fator comum, ok, gente? Nós vimos nas aulas anteriores fator comum em evidência, né? Então, quando a gente vai fatorar por agrupamento, nós vamos observar, tá bom? E nosso primeiro passo será agrupar os termos que possuem um fator comum. Então, se a gente observar aqui, ó, ax, né, ó, nós temos aqui x em comum com esse bem aqui, ó, menos x, ok, gente, ó? E aqui, ó, o AB, nós temos comum quem aqui? O menos B, certo? Ó. Ou seja, quem é comum no AB e no menos B? O B. Quem é comum no AX e no menos X? O X, tá certo? Após a gente ter agrupado, certo? Os termos que possuem um fator comum, nós podemos, então, começar a fatoração, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos observar aqui nesse primeiro grupo. Qual é o termo comum desse primeiro grupo? Ax menos x. Então, nós podemos observar que o fator comum é o x. Então, nós vamos colocar aqui o x em evidência, certo? E aqui dentro nós vamos colocar quem? O a e o menos. Por quê? Nós vamos deixar aqui menos 1. Por quê, gente? Ó, aqui perto desse x tem um que não precisa aparecer. E por que nós vamos deixar ele aqui também? Porque quando nós multiplicarmos x vezes a, nós vamos voltar a ter ax. E x vezes menos 1, nós vamos voltar a ter menos x. Se a gente não colocar aqui o 1, tá bom? Aí nós teremos 0, nós não voltaríamos a ter ax menos x, tá certo? Mas, observe aqui que o nosso segundo grupo, ó, nós temos aqui o fator comum é o b. Então, vamos colocar aqui o b fora do parênteses, que multiplica, gente, ó, a menos 1. Porque nós, ó, colocamos o B, ó. Pegamos o B, colocamos em evidência. Pegamos esse B, colocamos em evidência aqui, ó. B vezes A volta a ser AB. B vezes menos 1 volta a ser menos B. Tá bom, gente? Ok? Então, nós fizemos aqui, certo? O início da fatoração por agrupamento, ok? Aí agora nós vamos continuar por quê? Porque a fatoração, né, nós vimos que vai ser, quando a gente fatora, a gente transforma em produto, ok? Então, nós vamos continuar aqui para poder transformar em produto, certo? Então, vamos continuando aqui, ó. Então, a nossa expressão inicial foi ax menos b mais ab menos x, vai ser igual a... Gente, nós vamos pegar aqui, ó, o a menos 1, que foi o que ficou aqui dentro do parênteses, vamos colocar aqui, ó, a menos 1. E vai ser multiplicado por quem, ó? Olha aqui, ó. Pelos dois fatores comuns. Quem foi o fator comum, gente? Ó, x e no outro b, tá vendo, ó? Perceba, gente, que na fatoração por agrupamento, a gente chega, ó, aqui nós temos a menos 1. E aqui, gente, nós também temos a menos 1, ok, ó? Certo? Observe que a gente vai colocar aqui a menos 1, que vai estar multiplicando, ó, os dois fatores que foram colocados em evidência. Quem foi? O x e o b, gente. Ó. Então, observe que vai ficar a menos 1 vezes x mais b. Ó. A gente coloca os fatores que foram colocados em evidência, nesse caso o x e o b, aqui. Ó. E a menos 1, que foi comum aos dois, nós colocamos aqui, ó. Estava em parênteses. Perceba que se a gente multiplicar, ó, a vezes x volta a ser ax, a vezes b, gente, volta a ser AB, menos 1 vezes x, gente, aqui volta a ser menos x, e menos 1 vezes b, gente, volta a ser menos b. Então, pelo método de fatoração por agrupamento, nós obtivemos o final a menos b, que multiplica x mais b, tá bom?
Vamos ver mais alguns exemplos e sempre fazendo esses mesmos passos. Agrupar os termos que possuem um fator comum, tá bom? Depois colocar em evidência, ok? Depois fazer o produto, certo? Então, vamos lá. Nós vamos fatorar os polinômios, tá bom, gente? Ó. Então, nós temos aqui, ó, 2x mais xy mais 2a mais AY, ok? Então, nós circulamos aqui, ó, certo? Ó, os fatores comuns, certo? Então, observe aqui, ó, que nós temos aqui comum x, esses dois primeiros aqui, gente, certo? Ó, nós temos o comum x e x. Esses outros dois aqui, ó, nós temos o comum A e A, ok? Ó? Então, nós agrupamos aqui, ó, 2x mais xy, nós agrupamos aqui. Em seguida, colocamos em evidência. Quem é comum, eu já marquei aqui, ó, x. Então, já deixei aqui o x fora do parêntese. E o que foi que restou? O 2 mais y, aqui dentro do parêntese, certo? Ó. Quando nós vamos colocar aqui, ó, fizemos aqui, ó, A é o termo comum, certo? O fator comum de 2A mais AY, ok? Então, nós vamos agrupar, né? Ao agrupar, nós vamos colocar o A em evidência. Então, já deixei aqui, ó, A em evidência. E aí, dentro do parênteses, nós temos o 2 e o Y, ok? 2 e o Y. Perceba, gente, que nos dois grupos, nós obtivemos aqui dentro do parênteses 2 mais Y e aqui no símbolo 2 mais Y. Estão vendo? Certo? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos colocar 2 mais Y aqui, ó. E ele vai estar multiplicando quem? Ele vai multiplicar os termos que foram colocados em evidência. Quem foi que foram colocados, gente? O X e o A. Então, 2 mais Y que multiplica X mais A. Ou seja, nós fatoramos aí, tá bom? Pelo método de fatoração por agrupamento, ok? E aqui nós finalizamos quando nós temos o produto, ok? Vamos para o nosso exemplo B. No exemplo B, gente, nós temos, ó, menos 4n mais mn, menos 4y mais yn. Então, vamos circular aqui os fatores comuns. Nós vamos formar dois grupos. Esse primeiro grupo é menos 4m mais mn, vai formar um grupo. E o segundo grupo, gente, vai ser menos 4y mais yn, certo? Então, vamos lá. M aqui em evidência no primeiro grupo e Y em evidência no segundo grupo, porque é o fator comum, ok? Então, coloquei aqui, ó, M em evidência e no segundo grupo Y em evidência, gente. Após colocar o M em evidência, quem é que sobra aqui no menos 4M? Sobra o menos 4, coloquei aqui. Mas, gente, ó, após colocar o M em evidência, quem foi que sobrou? O N. Então, nós ficamos com M que multiplica menos 4 mais M. Mais aqui, ó, vamos colocar Y aqui em evidência. Gente, colocamos o Y em evidência, tá certo? Ok? Após colocar o Y em evidência, gente, quem é que sobra? Sobra menos 4, ó, coloquei. Após colocar o Y aqui em evidência, quem é que sobra, gente? Sobra o N. Colocamos aqui, certo? Então, observe que comum nos dois aqui, nós temos dentro do parênteses menos 4 mais N. Olha aqui, ó, menos 4 mais N, ok? Então, essa parte aqui que fica no final comum, nos dois parênteses, a gente vai botar aqui para um parênteses. Que vai multiplicar quem? Vai multiplicar os fatores que foram colocados em evidência, que foi o M e o Y. Então, M mais Y, certo? Então, o produto. Menos 4N que multiplica, certo? M mais Y. Então, nós fatoramos o nosso exemplo B e nós temos o resultado aqui pela fatoração por agrupamento, esse produto. Vamos observar se a gente volta a ter o início. Ó, gente, ó. Menos 4 vezes M, volta a ser menos 4M. Menos 4, gente. Aqui vamos para o N, né? N vezes M, volta a ser MN. Certo? Agora vamos lá para o Y. Menos 4 vezes Y, gente, volta a ser menos 4Y. N vezes Y, gente, volta a ser YN, tá certo? Ó, então, nós temos aqui o produto, né, obtido pela fatoração por agrupamento, tá bom? Vamos para o nosso exemplo C. No nosso exemplo C, gente, nós temos aqui, ó, 10P mais 2PQ mais 10E mais 2QV, tá bom? Nós vamos circular aqui os fatores comuns no nosso primeiro momento. Então, aqui P...
Aqui nós vamos formar um grupo desses dois. E no segundo aqui nós temos V em comum, tá certo? Ok? Outra observação também, gente, é observar aqui que nós temos 2 e 10 nos dois, né? Observar aqui que 10 aqui é múltiplo de 2. 10 a gente pode obter da multiplicação de 2 vezes 5, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos observar aqui, ó, que P foi colocado em evidência, gente. Então, P vai vir para fora do parêntese, certo? Ó, veio para fora. E aí, como é que eu vou saber que vai ficar um 2 perto do P? Porque se a gente fizer, ó, qual o número que eu multiplico aqui? Por 2, que vai resultar em 10? É o 5, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar 2P em evidência, ok? Aqui, ó, 2P. E aí, no 10 aqui, quem vai ter que ficar? Quando eu multiplicar 2P vezes 5, eu vou obter 10. Então, nós vamos colocar aqui 5. Professora, mas eu não consigo ver que vai ser 5. Então, você faz 10 dividido por 2, ok? Aí você vai entender que aqui vai ser 5, certo? Aqui no nosso PQ, vai ficar somente o quê? Por que vai ficar somente o quê? Porque nós colocamos aqui, ó, o P em evidência. Então, P vezes Q vai ser PQ. E nós também colocamos o 2 em evidência. Então, 2 vezes Q, 2P vezes Q vai ser 2PQ. Volta a ser 2PQ. Mas, vamos observar nosso segundo grupo. Nós temos o V aqui como fator comum. Colocamos aqui o V em evidência. Observe aqui que 10 é múltiplo de 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 10? É o 5. Então, a gente consegue aqui, ó. Se você não encontrar 10 dividido por 2, dá 5, ok? E aí, nós vamos colocar 5 aqui, mais o V. Desculpa, mais o Q. Por que o Q? Porque quando a gente tiver aqui 2V vezes o Q, vai voltar a ser 2QV. Tá certo, gente? Ok? Por quê? 2 vezes Q é 2 e a parte literal a gente só repete, certo? Repete o Q e repete o V. Então, volta a ser 2QV, tá bom? Continuando aqui, gente, nós vamos observar o quê? Agora ficou mais simples, né? Ó, vamos observar. Perceba, gente, que nós temos aqui dentro dos dois parênteses 5 mais Q. Ó, 5 mais Q, gente, dentro dos dois parênteses. Então, coloquei aqui, gente, ó, 5 mais Q, ok? Que multiplica quem, gente? Os fatores que foram colocados em evidência, que foi quem? 2P mais, aqui, ó, 2V, ó, 2V. Então, 5 mais Q multiplica 2P mais 2V, tá certo? Então, nós colocamos aqui, né, fatoramos pelo método do agrupamento, tá bom? Vamos para o nosso item D. No item D, gente, nós temos potenciação, tá bom? Nós temos 5S mais 15M, menos 2S ao quadrado, menos 6SM, tá certo, gente? E agora, nós vamos observar o quê? Ó, no nosso exemplo D, eu não circulei, tá certo? Para a gente já observar. Perceba que nós temos comum aqui, né, gente, ó. Nesse caso aqui, ó, nós não temos, né, ó. Primeiro grupo aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. 5S e 15M. Quem é comum da parte literal? Não tem, né, gente? Eu não tenho como colocar a parte literal aqui em evidência, certo? Ok? No segundo grupo, 2S ao quadrado menos 6SM. Aí nós temos, ó, S aparece aqui perto do 2, S ao quadrado, e o S aqui aparece aqui perto do 6. Então, nesse aqui, nós vamos colocar a parte literal em evidência. No primeiro, não. Mas nós podemos observar, gente, que 15 é múltiplo de 5. Que o que é múltiplo? O que é múltiplo, né? Que é o resultado de uma multiplicação. Então, nós vamos colocar aqui em evidência. Vamos lá. Nós vamos colocar aqui o 5. Como é que eu sei que é o 5? Porque 15 dividido por 5, gente, dá 5, ó. Ok? Então, nós vamos... Desculpa. 15 dividido por 5, gente, vai ser 3, ok? Então, 15 sim é múltiplo de 5, tá certo? Então, vamos lá. Colocamos o 5 em evidência. Nessa primeira parte, nós vamos repetir o S, ok? Mais, nós vamos colocar 3M, porque 15 por 5 é 3M, ok? Então, ó, 5 vezes S volta a ser 5S, 5 vezes 3M volta a ser 15M. Então, está correto.
Então, sempre que você tiver dúvida, será que está correto eu colocar S mais 3M? Aí você faz 5 vezes S, 5S, 5 vezes 3M volta a ser 15M, tá certo? Menos. Então, vamos aqui para a nossa segunda parte. Perceba, gente, que nós temos comum aqui, né, o S. Então, vamos colocar. Perceba aqui, 2, gente, aqui, ó, que 6 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós vamos poder também colocar 2 em evidência. Colocamos aqui 2S. Dentro do nosso parênteses, nós temos o quê? S mais 3M. Por que S mais 3M, gente? Porque, ó, 2 vezes S, gente, aqui, ó, 2S vezes S vai dar 2S ao quadrado, porque nós vamos somar o expoente aqui do S, que é 1 mais 1, volta a ser S ao quadrado. 2 vezes 3M, gente, 2 vezes 3 é 6. S vezes M volta a ser SN, tá bom? Ok? Então, nós terminamos aqui essa linha. Agora, a gente pode analisar. Quem foi que ficou aqui dentro do parêntese? Nos dois ficou S mais 3M. Estão vendo? Ó, S mais 3M. Então, nós vamos pegar e colocar aqui S mais 3M dentro do parênteses, na última linha, que vai estar multiplicando quem? Os fatores que foram colocados em evidência. Quem foi colocado em evidência, gente? O 5 e o menos 2S. Então, vai estar multiplicando 5 menos 2S. Vamos ver se está correto? Ó, vamos lá. S vezes 5, gente, volta a ser 5S. Certo? 3M vezes 5, gente, volta a ser 15M. Ok? S vezes menos 2S, gente, volta a ser menos 2S ao quadrado. Ok? 3M, gente, vezes menos 2M, desculpa, 3M vezes menos 2S, volta a ser menos 6SM, tá certo? Então, nós temos aqui, né, o nosso polinômio fatorado, ok? Resultando na multiplicação, né, no produto aqui de dois fatores, tá bom? Vamos continuar. E aqui, pessoal, ó, fatório as seguintes expressões, né, pelo método da fatoração por agrupamento. Então, nós temos aqui alguns itens, tá bom? E todos esses itens, gente, que eu coloquei aqui como sugestão, vocês conseguem resolver, fatorar eles pelo método da fatoração por agrupamento, tá bom, gente? Então, eu coloquei esses itens como sugestão. Então, vocês podem copiar eles no caderno de vocês. Vocês podem, hoje eu quero resolver 4, resolve 4, tá bom? Por quê? Porque o que vai fazer você dominar o método da fatoração por agrupamento e também o método estudado anteriormente é a prática, tá bom? A prática vai estar fazendo que você domine o método da fatoração, tá bom? E no caso de hoje, a fatoração por agrupamento, tá certo? Então, nós temos essas sugestões para vocês praticarem bastante, tá bom? Então, beijos. Até nossas próximas aulas, tá bom?